Olá, boa tarde, tudo bem? Conexão Litoral Norte deste sábado está em Caraguatatuba e nós temos dois assuntos muito legais para dividir com vocês. Primeiro, a gente vai conversar com o capitão Campos Júnior. Ele é coordenador municipal da Defesa Civil aqui do município e vai dar uma verdadeira aula sobre o que é, o que faz e qual a importância da Defesa Civil no município. Depois, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida do atleta Pablo Eduardo, que é aqui de Caraguatatuba e emocionou muita gente no último evento internacional de MMA que ocorreu aqui na cidade, quando ele venceu seu combate e também venceu um câncer e o prognóstico de que não poderia mais lutar. Nós estamos aqui em Caraguatatuba para conversarmos com o capitão Campos Júnior. O capitão Campos Júnior tem uma longa trajetória na Polícia Militar da região e atualmente ele responde pela Defesa Civil, pela Coordenação Municipal da Defesa Civil de Caraguatatuba. Boa tarde, capitão. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Gostaria que o senhor começasse falando sobre a responsabilidade e os principais desafios atuais que a Defesa Municipal Civil aqui de Caraguatatuba tem enfrentado. Boa tarde a todos. É uma satisfação ter essa oportunidade de conversar com vocês e essa audiência também importante, observadora, né? Gente que analisa as coisas que estão acontecendo. É muito importante a gente poder passar informações do nosso ponto de vista, né? Com o nosso olhar. Como você disse, a gente está nessa estrada há bastante tempo, né? Aqui na cidade, eu cheguei sem conhecer Caraguatatuba, vim conhecer trabalhando a partir de 1985, e a gente, no comando então da então Polícia Florestal, depois virou Polícia Ambiental, desde 85, a gente viu, assistiu e trabalhou na transformação dessa cidade, né? Como ela cresceu, como ela se expandiu, e também acompanhamos de que maneira as áreas mais sensíveis foram ocupadas, principalmente as encostas e as áreas inundáveis, que são as margens dos rios. Por nós formos uma terra bastante plana, uma área extremamente plana, e a maior parte da parte plana é constituída de solos arenosos, né, onde a água e o lençol freático aflora com muita facilidade, isso tudo muitas vezes interfere sempre na drenagem. O nosso subsolo, o nosso solo, ele é, no mais das vezes, nas áreas planas, um solo arenoso, e tudo isso faz com que a água tenha um tráfego, né? Ela se movimente de uma forma muito especial. Então isso não só dificulta a execução de drenagens, de equipamentos de drenagens superficiais, como também dificulta a própria absorção da água pelo solo. Então o nosso solo e as nossas encostas, eles absorvem a água de uma forma muito intensa. E é justamente a ação da água que desencadeia os processos, principalmente nas encostas, né, quando independentemente de estarem ocupadas ou não, né? Então é preciso que a gente entenda, e principalmente que a gente conheça, que a nossa Serra do Mar, no caso é uma escarpa, né, uma escarpa de planalto, é um terreno geologicamente muito jovem. Ele ainda está em processos de transformação, em processo de formação, é dinâmico. E principalmente a água age muito sobre isso. Então a gente vê como é que é o relevo, né? Como que é a geografia, como que é a geometria da nossa escarpa que vai subindo até o Planalto, onde estão as outras cidades, né? Ali Paraibuna, São José dos Campos, o Planalto da capital de São Paulo, né? Já descendo para o Vale do Paraíba. Então essa escarpa da Serra do Mar, ela é muito vegetada. Temos a Mata Atlântica, que também guarda a água, né? A Mata Atlântica a gente pode comparar como se fosse uma esponja, né? Portanto, muita água fica retida ali pelas árvores, pela vegetação, pela mata como um todo. E isso tudo seria o cenário natural. Mas o que acontece quando a gente faz um corte num barranco e um aterro para colocar uma casa, por exemplo? Então a gente desestabiliza, a gente instabiliza essa situação que já é muito sensível, ela já é muito delicada.
Por quê? Os nossos solos, eles não são muito profundos, eles logo, alguns metros, eles chegam na rocha sã. Então imagina só, a água passando por esse solo, chegando na rocha. A água forma como se fosse uma alavanca. E tudo isso vai saturando o solo com a água, vai formando um peso maior, né? E vai formando um deslocamento dessa lâmina. Muitas vezes é a lama, a rocha que está ali, pedras que estão soltas, árvores, né? E, lamentavelmente, a ocupação desordenada, né, que vem acontecendo no Brasil inteiro, né, por questões inúmeras, por questões sociais, enfim, uma série de motivos. Nós trabalhamos agora com a diminuição do risco. Então, a Defesa Civil, ela existe para tratar com a comunidade, trabalhar com a comunidade, usando os equipamentos públicos e usando a organização da sociedade e das instituições em prol da defesa das pessoas no seu momento mais agudo, né? Nos momentos que a gente chama de crise. Então, a intervenção da Defesa Civil é exatamente nesses momentos que a gente tem que saber. Muitas vezes é o pior momento que aquela família está passando. Então, o nosso pessoal tem que ser também advogado, psicólogo, né? Nossos agentes de defesa civil, que são aí uns guerreiros, né? Estão aí o tempo todo em contato com as pessoas, conhecem as pessoas e as regiões, né? Então, é preciso que eles tenham muita sensibilidade para que isso possa ser feito de uma maneira respeitosa, de uma maneira a proteger as pessoas, mas respeitando a individualidade de cada cidadão. Até porque tem, por mais orientações, por mais, né, até conversas e até mesmo os desastres que ocorram, ainda tem famílias que insistem, né, em permanecer ali. Então, essa remoção, essa questão, como funciona essa questão da remoção? Vocês não podem obrigar, né? Tem que, ou podem obrigar a pessoa a sair dali, de repente, se ela estiver mesmo em risco. O ideal é que as pessoas tenham a consciência, tenham a sensibilidade, tenham o bom senso de entender o perigo em que elas se encontram, de entender os riscos que estão em circulação, os riscos que estão à sua volta, né? Por conta do próprio terreno, por conta da chuva, e as próprias pessoas percebendo isso, e essa é a razão da intensa divulgação que a gente faz, né? As campanhas educativas, a conscientização que a gente faz, para que as pessoas compreendam, entendam aquela dinâmica, para entender aquela situação. A gente também faz a divulgação da previsão das chuvas, né? O quanto que pode chover, quão perigoso é aquele volume de chuvas. A gente também divulga o tempo todo o quanto choveu, né? Ou seja, o quanto poderia chover, a previsão, e o quanto de fato choveu, para a gente fazer essa análise. Então, o ideal seria que as pessoas saíssem voluntariamente, ou mesmo saíssem quando fossem alertadas pela Defesa Civil. Mas, às vezes, as pessoas não saem voluntariamente, não saem quando alertadas, elas só vão sair, lamentavelmente, quando acontecer alguma coisa. Então, às vezes, cai um barranco perto, às vezes cai um pedaço do solo, às vezes é uma árvore que entorta próximo. Mas, lamentavelmente, em alguns casos, acontece o fato com aquela casa, com aquela edificação e atinge aquela família. Então, a gente trabalha muito na conscientização, trabalha muito no entendimento, no convencimento das pessoas, porque esse processo de remoção não é um processo simples, né? A gente tem que identificar as pessoas, saber se existe ali crianças, se existem idosos, se existem enfermos que não podem se locomover, pessoas com transtornos, né? Então, muitas vezes, problemas de saúde que a gente tem que entender e relevar isso. Então, quando a gente faz uma remoção, tudo isso é levado em conta, tudo isso é preparado. E não é só a Defesa Civil, é todo o mecanismo da Prefeitura, né? A parte do social muito intensa,
a parte da saúde muito intensa, a Secretaria de Serviços Públicos, a educação, a Secretaria da Educação, os esportes, onde fica o nosso alojamento, onde fica o nosso abrigo, né, lá no ginásio de esportes. Nós temos um abrigo preparado, sempre ali stand-by, com colchões, com cobertores, com roupa de cama, com algum alimento não perecível, sempre ali, principalmente nesse momento de chuva, fica ali estrategicamente colocado, não que a gente queira que aconteça, mas se acontecer, e muitas vezes durante a noite, né, no momento que a pessoa, durante o dia, ela não quis sair, insistiu em não sair da casa, e quando chega à noite, no silêncio da noite, ela começa a ouvir mais aquele barulho da chuva, os estalidos que estão acontecendo ao seu entorno, né, os estalos, porque a terra se movimenta, a própria casa às vezes se movimenta, as árvores se movimentam. Então, esses sinais, aparece uma água onde não tinha, começa a brotar uma água de um pedaço de barranco onde não tinha, começa a aparecer uma rachadura numa parede, começa a umedecer a parede. Lembra que eu falei que a pessoa corta o barranco para construir? Muitas vezes a parede está perto do barranco, a parede do fundo está perto do barranco. Então aquilo começa a umedecer, forma uma mancha grande de umidade. Às vezes começa até a merejar água, como a gente fala, né? Começa a merejar uma água dali. Então esses indicadores dizem o seguinte: pode acontecer de solapar, que a gente chama, né? Colapsar. Né, colapsar aquela estrutura. Então, muitas vezes a água pode solapar, se é um curso da água, por exemplo, comer o barranco, né, o solapamento, ou o colapso daquela estrutura, aquilo pode desabar, por exemplo. Então, quando a pessoa percebe isso aí, ela deveria sair de casa, para a casa de um parente, né, um amigo, vai incomodar lá a sogra, alguma coisa, fica junto das pessoas que podem lhe acolher por aquela noite. É só passar aquele tempo, aquelas horas da chuva mais forte, que a gente está falando, que está perigoso, né? Agora, se tudo isso não der certo, Leninha, a gente vai ter que usar da força da legislação, né? Então, existe um bem a ser preservado. O bem é a vida. Então, eu sei que hoje em dia está em moda falar em proteção à vida de uma forma até uma forma pouco científica, né? Mas a gente está falando especificamente da perda da vida, da proteção desse direito à vida. E ele prevalece. Então, se houver necessidade, se tiver iminente, a gente pode sim fazer isso. Pode fazer a remoção compulsória. Graças a Deus, isso nunca foi necessário. Nós sempre convencemos as pessoas. E mesmo isso que eu falei para você, que pode usar da força da lei, pode ser coercitiva a remoção, isso aí é muito discutível, né? Isso muitas vezes é entendido como uma violência àquela família, né? Você está indo para ajudar, está indo para salvar, e algumas pessoas argumentam que aquilo seria uma violência com aquela família. Então, isso é muito tênue, é muito difícil, e convém que a gente consiga convencer as pessoas e elas saiam, se não voluntariamente, mas pelo convencimento da gente. Tá certo. O senhor falou aí da questão do monitoramento da chuva, né, com os pluviômetros. Eu queria que o senhor explicasse assim, melhor, porque muitas vezes fala, choveu 100 milímetros, choveu mais de 100 milímetros. Algumas pessoas não entendem, então, aproveitando que estamos aqui com o senhor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que funciona. Lá nos idos de 1987, 88, a gente já estava na Defesa Civil, né? Eu era, naquela época, coordenador regional da Defesa Civil. O coordenador regional é o Coronel Rapace, o então Capitão Rapace, e eu era o seu adjunto, né? E trabalhei bastante ao lado dele, e nos momentos, no final do ano, principalmente na época das chuvas. Naquela época, havia um único pluviômetro em Caraguatatuba. Esse pluviômetro ficava lá no cemitério. Então, todos os dias, tinha uma pessoa que ia lá, fazia leitura de quanto choveu, pega um tubo de ensaio graduado, né? Quanto tinha de água, media, marcava no livro, certo? E a gente ia depois lá para ver quanto que choveu. Era assim, né? Um pluviômetro manual, não automático, né? Então, mas esses dados, eles haviam sido registrados há décadas. E isso permitiu
que fizesse um cálculo do volume de chuva. A partir de que volume de chuva começa a dar problema? Começa a ser necessário você ir nas áreas de risco que você já tem que conhecer e avisar as pessoas, olha, está perigoso, está ficando mais perigoso, vem chuva aí. E olha, no terreno já choveu tantos milímetros. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas isso naquela época. Hoje, nós temos mais de 10 pluviômetros colocados pelo CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Nacional, né? E a sede fica aqui em Cachoeira Paulista, né? Então, o CEMADEM colocou pluviômetros no Brasil inteiro. E aqui em Caraguatatuba, hoje, tem 16 funcionando, às vezes 15, porque qualquer coisinha, às vezes uma folha que cai ali, às vezes interfere na leitura, a gente tem que fazer a manutenção. Mas a gente tem esses pluviômetros colocados próximos às áreas importantes, as áreas que a gente conhece, as áreas de risco, as áreas também, não só de escorregamento, mas as áreas de inundação. Então esses pluviômetros, eles nos dizem quanto foi que choveu. Agora vamos ver, e eles são automáticos, né? De tempo em tempo, alguns minutos, ele manda essa informação para uma central, né? Essa central processa e já disponibiliza essa informação no site do CEMADEM. Qualquer pessoa pode entrar no site do CEMADEM, CEMADEN. Depois, se tiver um GC, colocar isso aqui é importante que as pessoas acessem lá. Tem muitos produtos interessantes ali para conhecer sobre meteorologia, por exemplo, sobre desastres naturais. Mas o que é esse milímetro de chuva? 1 milímetro de chuva imagina, uma superfície de 1 metro por 1 metro quadrado e 1 milímetro de água, uma lâmina de água que tem 1 milímetro. Isso é 1 milímetro de chuva. Quando a gente fala choveu 1 milímetro, significa que por metro quadrado, 1 milímetro de lâmina de água caiu durante um tempo X. Então a gente calcula esse tempo. A gente acompanha quanto que choveu nas últimas 24 horas, quanto que choveu nas últimas 48 horas, 2 dias, quanto que choveu nas últimas 72 horas, 3 dias. Então, historicamente, e por conta daqueles registros antigos, construiu-se todo um sistema que relaciona o quanto chove com a chuva que está prevista e o que pode acontecer em termos de risco, em termos de perigo para as pessoas, em termos de desastre, que pode causar dano às pessoas e ao patrimônio. Então, quando fala que choveu 100 milímetros em 72 horas, ou seja, 100 milímetros são 10 centímetros por metro quadrado, em 72 horas, que são 3 dias. A gente pode imaginar isso aí. Né? Então, se você imaginar uma caixa com um solo, uma caixa de terra, por exemplo, né, representando o solo, imagina você ficar jogando água ali em cima durante 3 dias seguidos e jogar 10 centímetros de água num metro quadrado. Imagina o que isso provoca naquele solo, como aquilo fica solto, como aquilo fica bagunçado, né? E como aquilo fica instável. Isso se for plano. Aí começa a água a subir, começa a sobrar para cima a água, né? Que é da nossa drenagem superficial. Agora imagina numa encosta, onde você tem uma ocupação, muitas vezes um corte daquele barranco, muitas vezes até o pessoal planta bananeira. Eu venho falando isso há décadas, né? Não só eu, mas os técnicos todos, a literatura, né? A bananeira, ela é como se fosse um funil. As folhas, a água bate nas folhas, desce direto para aquele bulbo, para a sua raiz, forma aquela bola pesada, é grande, né? Uma bananeira comum aí deve ter embaixo dela uma raiz de talvez 1 metro cúbico, né? Ou mais até, uma raiz grande, né? E aquilo encharca tudo de água. Imagina uma bola daquela pesando no meio de um barro, né? Então, foi o que aconteceu nesses dias que passaram, por exemplo, né? Então, uma das ocorrências é porque na frente da casa da pessoa, que era uma casa simples de madeira, algumas pessoas podem até chamar de barraco, né? Então, entre a casa e a rua era um plano inclinado. Nesse plano inclinado, né, tinha um peito assim de aterro, né? Então tinha a casa
e um pedaço de aterro, e aí descia para a rua. Ali, algumas bananeiras. O que aconteceu? Com essa chuvarada na madrugada, quando foi 3h30 da manhã, isso desceu com tudo. Graças a Deus, não atingiu ninguém, não atingiu a própria edificação, mas a pessoa saiu da sua casa voluntariamente, percebeu não dá para ficar e foi para a casa de alguém, né? Foi se abrigar na casa de alguém provisoriamente. Nós fomos até lá, isolamos o local, né? Sinalizamos o local para não ter outro problema. Mas esse é o cenário mais comum. Eu acho que ficou claro que a água é importante e que o volume de água é importante. E é importante também, hoje, a gente tem uma segurança de que essa leitura de quanto choveu, ela é mais esparsa, ela é mais espalhada nas áreas importantes, não mais num ponto só. Quanto que choveu ali em cima daquele pluviômetro, ali no cemitério, que era o único que tinha antigamente. Não, agora está espalhado de norte a sul do município, mostrando como que se distribuiu a chuva em todo o município. Normalmente, em Caraguatatuba, o último pluviômetro ao norte, que fica lá na Tabatinga, normalmente ele é o que acusa mais volume de chuva. Historicamente, sempre chove mais naquele pluviômetro, mas a gente não tem ocupações de encosta lá. A gente tem problemas, claro, de drenagem, fica alagado algum ponto, fica inundado alguma coisa, mas o problema de encosta a gente não tem. Então a gente usa mais, a gente leva em consideração os pluviômetros associados à ocupação nas encostas, nos bairros, né? Por exemplo, né? O bairro ali que a gente chamava de Morro do Chocolate, né? Que é o Santa Rosa, Olaria, Casa Branca, né? Depois vindo mais para cá o Cantagalo, o Sumaré, aquela beiradinha do morro ali, do Morro do Santo Antônio, no Sumaré, aí virando ali para o fundo lá do Estrela d'Alva, né, aquela ocupação pequena, aí vai lá para o Rio do Ouro, toda aquela encosta, vira para o outro lado da pista, que é o bairro do Jaraguazinho, vira aqui para o lado do Tinga, então aquele fundo do Tinga virando para o Jaraguazinho, né? Então aquele fundo, aquela fralda de serra ali também é ocupada. Então essas são as nossas áreas de risco. São 19 cadastradas no município. Eu ia perguntar agora, são 19 áreas. Exatamente. Essas áreas de risco, elas estão associadas à ocupação urbana, né? Elas foram delimitadas, uma vistoria que levou alguns meses, foi feita lá em 2010 pelo IPT, acompanhado pela Defesa Civil, e é o documento que a gente usa até hoje como referência. Então isso foi usado também para a construção do plano diretor do município, para o zoneamento do município, né? Essas áreas de risco foram levadas em consideração. Então, mas como essa vistoria foi há muitos anos, né? Então há 11 anos atrás, praticamente, foi em outubro de 2010, então a gente sempre tem, e essa é a razão de a gente monitorar essas áreas, porque elas são uma referência para nós. A gente tem que ir a campo, a gente vai observar, a gente vai conversar com as pessoas, vai alertar as pessoas, e sempre no sentido de passar para as pessoas uma realidade do que está acontecendo. Essas áreas de risco, elas são graduadas conforme o nível de risco. Nós temos 4 níveis de risco. O R1, que é o risco baixo, o R2, que é o risco médio, o R3, que é o risco alto, e o R4, o risco muito alto. Como é que gradua isso aí? Isso aí é feito assim, você observa as características do terreno. Se você tem ali as chamadas feições de instabilidade, se você tem trincas, se você tem aparecimento de água, se você tem algum deslizamento, alguma coisa, se tem a árvore torta, alguma coisa assim, são os indícios, esses indicadores, né? Movimento de parede. Então você observa esse entorno. Você observa também aquela determinada residência, o processo de construção, porque uma casa construída com alvenaria, com amarração de estrutura, né, ela tem menos perigo do que uma casa construída com madeira, com madeirite, ou mesmo com alvenaria, mas sem amarração, apenas o bloco travado, como a gente fala, né, os tijolos intertravados. Então, o processo construtivo, a maneira como as águas são organizadas naquela determinada casa. Então, por exemplo, tem um telhado que joga aquela água bem em cima do barranco e vai pingando em cima do barranco, cortando como se fosse uma faca. Corta como se fosse uma faca o barranco.
aquela goteira que fica caindo, né? As águas às vezes não são, as águas servidas não são tratadas, são lançadas sobre o barranco, né? Então tudo isso aí influi para que você tenha os indicadores do ambiente. Aí você tem que cruzar com os indicadores daquele cenário da geomorfologia, se aquele solo, se a configuração daquele solo, ela é mais ou menos de risco conforme a sua natureza, conforme o seu jeitão, né? Então, nos solos em que você tem um pouco mais de areia misturado com terra, o comportamento é um. Nos solos onde você tem isso aí misturado com blocos de rocha, o comportamento é outro. Nós temos um exemplo que dá para todo mundo olhar, todo mundo vê, mas não sabe o que está vendo, né? Então, se você olhar para o nosso Morro do Santo Antônio, por exemplo, olhar lá para o Morro do Santo Antônio, você vai ver aquela pedra lisa, enorme, ela já está escura, né? Muitas vezes você vê a água, você vê brilhando ali, significa que a água está passando, está lavando aquela pedra lá. Aquela pedra, havia material sobre ela. E esse material, ele, em alguma época, ele escorregou, né? Ele deslizou todo para baixo. Em alguma época, em época pretérita, sei lá, centenas, milhares de anos atrás. Mas aquele material que desceu do Morro do Santo Antônio se acomodou ali no fundo do Barril do Sumaré. Então é por isso que a gente vê uma certa rampa, né? Uma certa subida ali, subindo a avenida ali, a Jundiaí, né? Então, para trás da Avenida Jundiaí, começa um plano inclinado, suave, né? Ele vai crescendo até encostar na pedra lá atrás. Isso tudo tem algumas vegetações e tem a ocupação de casas ali. Então, essa, por exemplo, é uma das nossas áreas de risco. Tá certo, capitão. Mudando só, assim, falando um pouquinho mais, indo um pouquinho além de toda essa questão dos desastres naturais, né, que a Defesa Civil tem aí esse trabalho de monitoramento e evitar esses riscos, parece que aqui em Caraguatatuba a gente tem também uma estação que mede o magnetismo das nuvens com relação aos raios. É isso mesmo? Exatamente. Isso é um estudo de um professor lá do Vale do Paraíba, que instalou aqui em Caraguá, lá no quartel da Polícia Ambiental, ali no jardim, ali na frente, uma estação pequena, uma antena com alguns medidores ali, que mede o magnetismo das nuvens, né? Então, com isso, ele consegue estabelecer com algumas horas de antecedência um período propício à ocorrência de raios. E são ocorrências, esses raios acontecem muito no Vale do Paraíba. E aqui também no litoral norte não é diferente, né? Com menos intensidade que lá no vale, né? Porque a incidência de raios, né? Com a quantidade de raios lá é maior do que aqui, mas aqui muitas vezes um raio cai na praia, né? Na areia da praia, e a condução pelo piso molhado, às vezes as pessoas se abrigam embaixo de árvore, né? Então isso é muitas vezes fatal. A maior parte das vezes de acidentes com relâmpagos, né, com o raio, né, relâmpago é aquela luz, né? Então, a ocorrência com o raio, normalmente ela é fatal, ela é muito perigosa. Então, essa estação, ela visa nos dar também esse alerta. Então, a Defesa Civil também alerta as pessoas quanto à probabilidade da ocorrência de raios. Então as pessoas que se cadastraram, e isso é importante, né? A Defesa Civil do Estado, exatamente. Então, a defesa, hoje todo mundo, a maior parte das pessoas tem ali um aparelhinho celular, né? Então a pessoa manda um SMS, né? Um textozinho para o número 40199, o número a ser discado é o 40199, e ali naquele número, qual é a mensagem que ela coloca? Ela coloca o CEP, né? O código de endereçamento postal de onde ela mora. Então, quando acontece de dar um alerta, a Defesa Civil manda para as pessoas, no celular das pessoas, de acordo com onde ela mora, se vai chover, ao acumulado de chuvas. Agora também, a gente não tinha falado ainda, mas a gente, por estar numa região litorânea, a gente tem a ação das marés. A gente também tem o risco das ressacas, né? Então, pela ação dos ventos, pela conjunção com as fases da Lua, né? Então, tudo isso aí, a gente está num paraíso, mas é um paraíso natural. E a natureza,
age dessas maneiras, que a gente tem que conhecer. Então, nós temos riscos também, todos acompanharam o que aconteceu, por exemplo, nas praias mais ao norte, né? Aqueles quiosques que a maré veio e foi solapando, né? Então, a gente também tem estudos nesse sentido. Existe também um plano preventivo, né, de ressaca, que a gente chama, né? Plano preventivo de defesa civil para ressacas. E esse plano está em fase de construção, né, ainda, ele tem alguns anos, e vem sendo construído ao longo dos anos, e agora a gente, com a ajuda da universidade que está participando, né, o pessoal muito técnico, muito cientista dessa área, está produzindo os indicadores para que a gente tenha a mesma segurança de poder lançar os alarmes nesse assunto, né, erosões costeiras, como a gente tem em relação ao plano preventivo de chuvas do verão. Então, são esses nossos riscos, e sem falar do risco tecnológico que nós também temos, né, por conta da base de gás. E também os riscos por conta da estrada da serra, que a gente acompanhou, né, essa semana que passou, alguns eventos que aconteceram de escorregamento. Então, são todos esses que a gente chama de riscos, né, que exigem um monitoramento permanente, mas que a gente está acompanhando para que a gente possa ter sempre o menor desastre. O risco, ele existe. A questão é quando vai acontecer algum evento que pode levar a perigo às pessoas. E a gente tem que agir sempre preventivamente. Capitão Campos Júnior, nossa, muito, muito obrigada por toda essa aula, por todo esse conhecimento, né, esses esclarecimentos acerca aí da Defesa Civil, do trabalho da Defesa Civil, da importância da Defesa Civil, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para finalizar, então, só para os nossos telespectadores. E, mais uma vez, muito obrigada por dividir com a gente todo esse conhecimento. Sou eu que agradeço. Quando a gente vai atingindo uma certa idade, né, alguns anos de janela, e o cabelo e a barba vão ficando brancos, né, a gente vira contador de histórias. Então, o que eu espero é ter podido contar uma história verdadeira do que a gente viveu, do que a nossa cidade tem vivido, e para que as pessoas entendam não só a importância da defesa civil. A defesa civil, ela tem muita credibilidade, uma coisa que hoje está muito difícil de acontecer. Todo mundo busca essa tal credibilidade. E a defesa civil tem credibilidade, porque ela tem trabalhado sempre de maneira muito séria. Nós temos as nossas limitações de ordem material, de ordem do pessoal, estamos procurando vencer isso aí. Há uma ajuda muito grande, né? Isso depende muito da vontade política, e nós temos essa vontade política, né? O governo municipal tem essa vontade política de investir na defesa civil, em equipamentos, em viaturas, fortalecimento do pessoal, né? Capacitação desse pessoal. E, se Deus quiser, este ano que virá vai permitir que a gente vá mais às comunidades, né, para fazer esse contato com as pessoas, com os grupos, com os clubes de serviço, com os voluntários, né, escoteiros, com radioamadores, né? Então é um universo muito lindo, um universo fantástico que a gente pode mobilizar na sociedade, envolver a sociedade. Para quê? Sem nunca esquecer que o nosso objetivo maior é aquela pessoa que está lá numa situação de risco, que precisa ser protegida, precisa ser defendida, e às vezes ela não sabe o que está acontecendo. Então a nossa tarefa da Defesa Civil é ir buscar e diminuir aquele risco. Tá certo, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, tudo bem? Conexão Litoral Norte deste sábado está em Caraguatatuba. Nós estamos no centro de treinamento da Prefeitura de Caraguatatuba. E se você assistiu o programa no ar essa semana, com certeza você ouviu falar do Pablo Eduardo. É um atleta de MMA aqui da cidade que ficou 4 anos parado, sem poder treinar por conta de um câncer, e voltou nesse primeiro combate, após esse período, num evento internacional que ocorreu aqui no último dia 16 e emocionou a todos porque ele venceu o combate contra um oponente do interior de São Paulo. Então nós viemos aqui conversar um pouquinho mais com o Pablo, conhecer a história dele e saber como que foi aí essa emoção de conquistar, voltar ao octógono após 4 anos e já com a vitória. Tudo bem, Pablo? Oi, tudo bom? Para mim é muito gratificante, né? Poder voltar ao esporte depois de 4 anos parado por conta de uma doença que eu passei, né? Tive um câncer de intestino e retomei tem
8 meses que eu retornei aos treinos e tive essa oportunidade de estar lutando ainda mais na minha cidade. Então é muito gratificante para mim, né, ter voltado e conseguido a vitória. E, Pablo, você me falou um pouquinho antes de a gente conversar, você tem 28 anos, mas você parece que começou a treinar com 7, é isso? Conta para mim um pouquinho dessa história. Como que você descobriu o MMA? Por que você se apaixonou por esse esporte? Eu tinha 7 anos de idade, né? E conheci primeiro o jiu-jitsu através do meu tio, que foi a peça principal que sempre me incentivou, que depositou toda a sua confiança em mim. E comecei eu e meu irmão, a gente tinha 7 anos de idade, e ele viu um pouco, né, um talento que eu tinha e depositou toda a sua confiança. Até mesmo deixou de estar participando dos campeonatos para estar pagando as inscrições para mim e seguir, né, o rumo nessa trajetória, e graças a Deus está dando tudo certo. E antes de você, e até você ficar doente, o que era o MMA para você? O que significava para você esse esporte? Eu sempre gostei muito, né? Sempre acompanhava pela televisão e era um sonho muito grande. E começamos a treinar, começamos a ter resultado e quero seguir carreira nisso, né? Você quer seguir carreira nisso. E quando você teve o diagnóstico da doença, como que foi isso para você? Eu acho que não só para mim, mas todo mundo que passa uma situação dessa é muito chocante, né? Primeira coisa que vem na cabeça é que, tipo, vou morrer, não... só pelo nome é muito assustador, né? Câncer. Então, todo mundo é um baque muito grande que a gente sente. Mas, graças a Deus, sempre fui temente a Deus, me apeguei com Ele e Deus mudou essa história na minha vida. E aí você fez um tratamento, você fez quimioterapia, teve que fazer cirurgia, como que foi isso? Eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, passei por 2 cirurgias e depois das 2 cirurgias fiz de novo uma sessão de quimioterapia. Aí hoje em dia eu faço acompanhamento, né, de 6 em 6 meses, retorno ao médico, faço uma bateria de exame, que a gente tem sempre que estar se cuidando, né, depois que a gente passa por isso. Aí de 6 em 6 meses sempre retorno fazendo uns exames. E aí você entrou em remissão, mas você teve um prognóstico do médico que te orientou a não lutar mais, é isso? Isso, eu passei na minha médica que fez a minha cirurgia, né, que esteve sempre me acompanhando. Mostrei o vídeo do esporte que eu fazia e por conta da cirurgia que eu fiz, que, né, tive que arrancar um pedaço do intestino, então meu intestino foi costurado. Aí tive mostrando uns vídeos para ela do esporte que eu fazia, ela falou para mim que, infelizmente, para me esquecer que pela cirurgia que eu fiz, nunca mais eu ia retomar o esporte. O máximo que eu ia estar fazendo era uma caminhada, né, e ao esporte que eu fazia, sem chance, que nunca mais eu ia retornar. E como foi isso? Você, desde os 7 anos, fazendo esse esporte, se dedicando a isso, como que foi receber essa notícia e por que você não desistiu? O que te levou a não desistir e a continuar, mesmo assim, treinando? Para mim, foi um baque muito grande, né? Porque nunca me vi fora do esporte, nunca parei de treinar, sempre dos 7 anos, sempre competindo, sempre estando treinando. E se você receber uma notícia dessa, eu acho que não sei fazer outra coisa a não ser o jiu-jitsu e o MMA, né? Então, para mim foi muito forte, fiquei muito chateado, mas tive fé e indo para a igreja, pedindo para Deus, e Deus foi revelando para mim que Ele tinha algo muito grande na minha vida através do esporte. E as amizades, porque teve um certo ponto que até eu mesmo não acreditava mais. E os meus amigos que estavam ao redor via esse talento sobre mim e falavam: não, acredita, cara, você vai ser mais forte que antes do que você era. Pelo que você passou, eu tive fé, determinação, nunca desisti do meu sonho e graças a Deus está dando tudo certo. E aí, nesses últimos 8 meses, porque você voltou a treinar, como que é essa rotina de treinamento? Como que funciona?
Então, eu voltei a treinar 8 meses, fui perdendo a perca de peso, né? Tava pesando 85 quilos, que é um peso muito alto para o meu tamanho, né? E vim perdendo peso, cheguei a pesar 74, aí já estava treinando bem, aí surgiu essa oportunidade para eu estar fazendo uma luta, e minha rotina de treino era de 3 a 4 treinos por dia, tanto no jiu-jitsu como no Muay Thai, e nutricionista me acompanhando, e é uma rotina muito pesada, mas é muito gratificante depois que tudo que a gente passa, de tudo que aconteceu, é um sabor muito gostoso na vida. Então você tem aí todo um trabalho, você precisa ter cuidado com a sua alimentação, com o seu físico e também com a sua mente, como você fala aí que tem, né? Essa questão você vai à igreja, tal, você procura buscar é todo um conjunto para poder chegar nesse resultado que você chegou lá no octógono. Isso, não é só eu, né? É um conjunto por tudo de trás disso, né? Tipo, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, né? É tudo um treinamento, é tudo uma equipe por trás. E o que você pode falar para as pessoas que estão te assistindo e que, de repente, estão passando por alguma dificuldade, estão passando por algum problema, não necessariamente um câncer, mas também um câncer, ou, de repente, não necessariamente queiram lutar o MMA, ou tenham algum objetivo de vida e estejam aí desistindo disso, estejam com vontade de desistir. Por que elas não devem desistir? Eu acho que tudo isso está acontecendo na minha vida, né? Graças a Deus, e eu tenho comigo que passei por tudo isso que eu passei para estar hoje dando um certo conforto para quem, né, deve estar assistindo, que para sempre ter fé, nunca desistir do seu sonho, por mais que seja forte que a gente já passou, que a gente está passando, que vocês devem estar também, mas sempre tenha fé, determinação, Deus em primeiro lugar, e sempre corra atrás dos seus objetivos que vocês sempre irão alcançar também. Então agora conta para mim assim, vocês vão, como que vai, o que você está pensando para o futuro? O que vocês vão agora? Você vai continuar aí seu ritmo de treinamento? Está esperando o convite para próximas lutas? Como que funciona? Eu vou continuar, né, nos meus treinamentos, continuar no trabalho que a minha equipe estava fazendo, tudo por trás disso, para quando sair uma oportunidade eu já estar preparado, não me preparar quando a oportunidade chegar, mas sim estar preparado a todo momento, quando chegar já vai ser a hora. Então agora a gente vai conhecer um dos grandes incentivadores do Pablo, né, como ele contou aqui pra gente, que além de treinador também é tio dele, mas ele treina não só o Pablo, como tem uma história aí no jiu-jitsu e no MMA, certo? É o treinador Urico Júnior, é isso? Isso, Heleninha. Tudo bem? Muito obrigada pela sua entrevista. Conta pra gente um pouquinho como que é, explica pra gente de um modo assim, pra quem é leigo, como que é o universo do MMA, qual que é a base do MMA? Hoje o MMA ele vem com diversas modalidades de luta, né? Mas a base do Pablo é o jiu-jitsu, né? Ele é faixa preta de jiu-jitsu desde 2013 e de lá para cá ele se esforçou aí, teve algumas conquistas na faixa preta, né? Inclusive antes da luta de MMA dele agora, ele fez umas lutas de jiu-jitsu também em São Paulo e se deu bem, né? Saiu excelente aí nas lutas. E então, assim, você como treinador conhece ele desde os 7 anos, também como foi para você quando você recebeu esse diagnóstico que ele não poderia mais lutar? Como que você recebeu isso? Como que foi para você? Foi difícil. Eu lembro como se fosse hoje mesmo, né? Como se fosse ontem essa situação. Estava na academia, estava eu e um outro colega de treino dele e o outro colega que estava acompanhando ele ligou para a gente dando o diagnóstico, né? A gente parou de treinar, viemos embora, super para baixo, né? E dali para frente a gente começou uma guerra, né? Mas desde o começo eu já sabia que a chance dele de vencer isso é muito grande, porque ele vem de uma história já grande, ele é um guerreiro, ele desde pequeno, desde os 7 anos, né? Eu sou tio dele, né? Então eu já venho fazendo um trabalho, levando ele para treinar comigo. Eu treinava só e levava ele para treinar comigo desde os 7 anos, porque
gente sempre morou aqui no Tinga, um bairro que hoje mais tranquilo, mas antigamente tinha uma história mais complicada, e para não ficar na rua eu levava para treinar, né? E a base de choro, não gostava não, né? Ficava bravo ele, o irmão dele, mas deu certo, foi o que deu certo no jiu-jitsu, né? Na carreira, e engrenou. Aí quando veio esse impacto, né? A doença, ele já estava de faixa preta, ele já era faixa preta, já estava dando aula, já tinha um time dele aí, já tinha lutado MMA também e teve que parar com tudo. Pra gente foi difícil, mas a gente sabia que ele ia vencer essa situação aí. Venceu, deu a volta por cima e hoje está aí com mais conquistas aí. E ele me contou também, na hora que a gente conversou, que você, como incentivador, muitas vezes você deixou de lutar, deixou de investir em você para investir nele. A gente sabe que o MMA, as lutas marciais no país não tem tanto incentivo, não tem tanta, não é tão incentivado, né, tanto, pelo poder público ou também pela iniciativa privada, como outros esportes mais populares, vamos dizer assim. Como que é essa dificuldade? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá, no início foi difícil pra gente, foi muito difícil pra gente começar com jiu-jitsu aqui, né? Era poucos lugares que tinha para treinar, a prefeitura não dava um incentivo, era outra gestão, a gente não tinha apoio nenhum. E a gente às vezes tinha que sacrificar, né? Ou eu lutava ou lutava ele. E assim, pela idade dele, eu gostava até de investir nele. Para mim era um prazer fazer aquilo, deixar de lutar para deixar ele lutar. Teve algumas críticas na época do pessoal que eram concorrentes nossos, né? Que eram os nossos rivais aí, que falavam, o cara não luta, mas ninguém sabe a dificuldade que tem por trás, né? Eles tinham apoio, a gente não tinha apoio, a gente não tinha patrocínio, não tinha nada. Então sempre foi difícil pra gente, mas conseguimos chegar onde chegamos, entendeu? Então, e eram dois, né? Ele e o irmão dele também é um ótimo lutador, tá parado, não está treinando hoje, mas é um ótimo lutador. Então, aí se colocava um, tinha que colocar o outro também, né? São irmãos, para não ter problema. É mais velho ou mais novo? É mais novo. Então, foi difícil para a gente, mas hoje a gente tem um super apoio da prefeitura, a Secretaria de Esporte está por trás disso tudo. Inclusive a gente está aqui no centro de treinamento, no tatame, no centro de treinamento da prefeitura, né? Exatamente, nosso prefeito, Aguilar Júnior, ele ama o esporte, né? As artes marciais, então ele dá uma abertura muito grande para a gente. O Edivaldo, nosso secretário também, ele dá um suporte, ele chama, conversa, né? Então hoje a gente tem um apoio muito grande. Então é muito mais fácil para a gente hoje nessa situação que a gente se encontra. Além do Pablo, então aqui tem escolinha, tem aulas para outras, ou é só para a equipe de competição? Como funciona? Não, a gente agora está parado, né? Por conta da pandemia. Ano que vem a gente volta. Mas temos horários de jiu-jitsu aqui meio-dia, com o professor Oséias, à noite, comigo, né? Tem com as crianças também, que é com a professora Camila, e futuramente terá uma aula de jiu-jitsu só para mulheres também, com ela. Aí a gente estava tentando agregar o Pablo aí com lutas de MMA, com treinos de MMA, específico para MMA, né? Então, qual que é a diferença, assim, você falou que jiu-jitsu é a base, e aí o MMA é um degrau a mais, é uma outra modalidade, como que... O MMA, ele é oriundo do Vale Tudo, né? O antigo Vale Tudo. Então o nome já diz, MMA, né? Mixed Martial Arts, né? É uma mistura de artes marciais. Então, o cara não precisa lutar especificamente jiu-jitsu ou muay thai para lutar MMA. Ele pode lutar karatê, capoeira e querer entrar no MMA. Isso aí é para todos, né? O MMA é para todos. É lógico que no MMA, uma modalidade complementa a outra. Ele faz jiu-jitsu e faz muay thai com o Marcondes, que também é um excelente professor, e que ajudou muito ele na parte em pé. Então, essas duas modalidades juntas te complementam no MMA, né? E ele fez a lição de casa, né? Começou em pé, fez a parte dele, mas como jiu-jiteiro nato, levou para o chão e pegou aquela linda chave de perna lá que a gente viu acompanhando. Foi maravilhoso. A gente passou, inclusive, para os nossos telespectadores na semana, quando a gente falou da luta. Muito interessante. E Eurico,
Assim, existe, qual a diferença entre as pessoas têm muito preconceito com relação, ainda existe muito preconceito com relação a essa questão às artes marciais, mas arte marcial é um esporte, não é isso? Tem as regras, é diferente de luta, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem. Vou falar do jiu-jitsu, que é o que eu conheço, tá? Que é o que eu vivo. Muitas mães me procuram meu filho está apanhando na escola, meu filho está apanhando na rua. Você não ensina ele? Eu ensino jiu-jitsu, não ensino a brigar na rua, não dá para agregar. Até porque jiu-jitsu é uma luta de chão. E se levar isso aqui para a rua e brigar na rua, no chão, com quem não sabe, o cara pode até tomar um prejuízo, pode até tomar um atraso ali, porque está no chão, não é aquilo, né? Aqui a gente precisa de tatame, que é macio e tal. Então as pessoas confundem muito, né, quem luta com quem briga. Normalmente o atleta, o cara que luta, ele não gosta de brigar, ele não gosta de perder tempo com aquilo, entendeu? Ainda mais com quem não sabe lutar, porque não tem vantagem, né? Chega a ser covardia quem sabe lutar com quem sabe brigar. Quem sabe lutar vai sempre estar na frente. Então, chega a ser uma covardia. Isso eu passo para os meus alunos, eu procuro sempre estar passando para os meus alunos, principalmente com os alunos que têm mais trabalho, né, que dá mais trabalho para a gente, sempre tem os alunos que vêm e brigam na rua. Mas na rua eles não usam o que aprendem aqui. Mas brigam, né? Isso acontece, é criançada, normal. Mas eu converso bastante e tento explicar. E acaba não acontecendo. Justamente com ele e com mais alguns alunos, tiveram, como que eu posso dizer para você, tiveram esse benefício com a luta, né? Porque assim, na escola sempre eram provocados, sempre tinham brigas e tal, né? E quando começaram a lutar, aqueles mesmos que provocaram, opa, peraí, vou me tornar amigo desse cara porque vai ficar ruim para mim. Então, automaticamente, né, as pessoas já não querem arrumar briga com quem luta. E o cara que luta também não sai. O cara que luta de verdade, né, o faixa preta ou o graduado que luta de verdade, que entende o esporte, que respeita o esporte, ele não vai arrumar briga na rua. Se ele fizer isso, ele é um cara incompetente, é um cara que não respeita a arte marcial. Não é digno nem de entrar num tatame. Tá certo. E para as pessoas que não praticam uma arte marcial, que não praticam nenhum tipo de esporte, por que praticar jiu-jitsu? Jiu-jitsu, vamos falar agora de arte marcial em geral, né? Mas o jiu-jitsu preferencial aí. É ótimo, né? Autoestima, melhor condicionamento físico da pessoa, entendeu? O rendimento, a saúde, entendeu? Então é tudo de bom, né? O esporte, a arte marcial, ela é importante na vida da pessoa. Tem muita gente que começa a treinar por conta de obesidade e perde peso e consegue conquistar os objetivos, né? Tem os que querem lutar, ser campeões, que conquistam os objetivos também, e as pessoas que querem simplesmente emagrecer, melhorar a qualidade de vida, porque melhora muito. Recomendo para a mulher, jiu-jitsu, recomendo muito para a mulher, entendeu? Mulher deveria fazer jiu-jitsu. Tanto é que a gente está com um projeto aprovado já pelo nosso secretário, pelo nosso prefeito, de colocar aqui jiu-jitsu somente para a mulher, com uma professora de jiu-jitsu específica para isso. Tá certo, então. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que gostaria de acrescentar? Não, só os agradecimentos mesmo. Queria agradecer a toda a equipe da Secretaria de Esportes, principalmente o nosso secretário, de Valdomindo aí, o prefeito Aguilar Júnior, que, abraçou, né? Abraçou bem a causa nossa, e todos que estiveram envolvidos no evento. Tem alguém específico que você queira agradecer? Agradecer também, né, o Marcondes, que foi o professor de Muay Thai, e o meu nutricionista Jonas também, que esteve me ajudando aí, tudo por trás disso. Tá certo, então. Muito obrigada, foi um prazer conhecer você. Imagina, o prazer foi todo nosso. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o secretário municipal de esportes, Edivaldo Silva. Secretário, boa tarde, obrigada pela sua atenção. Gostaria que você falasse aí um pouquinho como secretário também e como cidadão de Caraguatatuba, como que é ter um atleta com toda essa história, né, aqui na Secretaria de Esportes, né, treinando com vocês? Boa tarde, né? Para a gente é um orgulho, né? É um orgulho conhecer o Pablo, né? Conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória,
conhecer sua dedicação, seu empenho, né? Porque é uma superação, né? Além da prática esportiva, da modalidade, né? É passar por tudo isso e não abaixar a cabeça, né, Pablo? Entendeu? Então, assim, é um orgulho mesmo, é um carinho muito grande e a gente agradece você oferecer essa oportunidade, né? De a gente estar acompanhando você, né, a sua história, né? Quero agradecer também o professor Rico, né? Uma pessoa batalhadora, uma pessoa que realmente trouxe o Pablo pra gente, né? E assim, é gratidão por esse empenho, por essa dedicação, né? E assim, é uma experiência, né? Para todos que estão iniciando a modalidade esportiva e que não é fácil, né? E assim, fico muito feliz. Secretário, e aqui, então, assim, durante a pandemia, a gente sabe que tivemos que parar, né, as atividades, principalmente as atividades esportivas, e agora a gente está retomando aos poucos, é isso? Como que está sendo a retomada das atividades esportivas e o que as pessoas podem esperar de modalidades novas, de novidades para o ano que vem? Nós começamos adaptando o nosso espaço, né? Então, nós estamos hoje num tatame bem higiênico, então a gente consegue fazer a higienização rápida, né? Para troca de turmas, né? E nós temos a novidade, nosso departamento de PCD paralímpico, né? Inclusive nós temos um atleta que está indo disputar um campeonato brasileiro, né? Nós adaptamos agora, conseguimos renovar a iluminação da nossa piscina. Hoje nós temos uma piscina coberta, iluminada, com 6 trocadores de aquecedores novos, né? E assim, estamos caminhando, estamos nos preparando para a retomada. Fizemos algumas atividades esportivas, né? Fizemos o Esquenta Caraguá, campeonato com futevôlei, skate e o basquete 3x3, né? Esse final de semana nós recebemos também aqui o MMA e o Campeonato Paulista de Natação, né? Estamos começando. Para uma retomada tá bem movimentado, né? Está agitada. Então tá certo, então, secretário. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu só queria agradecer mesmo a nossa equipe, né? A nossa equipe de esporte, que realmente nós começamos aí bem quente mesmo, nosso Esquenta Caraguá, e uma equipe que realmente só tem orgulho, tá? E nós temos muita esperança de retomar aí toda a nossa atividade. Nós atendíamos aqui no Centro Esportivo 16 mil pessoas por mês, né? Nós queremos retomar. Eu imagino que eles estão com bastante saudade, né? Muita, tá bom? Tá certo então, secretário. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o Conexão Litoral Norte deste sábado. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.